Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de comentar aqui o meu artigo sobre empreendedorismo, o quinto artigo da série de 10 passos para você criar sua startup, que fala sobre transformar o problema em proposta de valor. Então, na jornada empreendedora, a gente tem uma das etapas, que é uma das mais importantes, que é de fato transformar um problema que nós identificamos numa proposta de valor que venha atender necessidades, desejos de um segmento de clientes. Então, essa etapa é muito importante, né? Eu costumo dizer que o empreendedor ele começa criando algo que vá atender pessoas. E na nossa metodologia, a gente identifica problemas, né, dores, necessidades que não estejam sendo atendidas por outros produtos e serviços. E a partir daí, nós desenhamos nosso produto, nosso serviço, trazendo atributos, características que os concorrentes ainda não têm. Então, nessa etapa, é preciso a gente lembrar que quando você identifica um problema e você cria uma solução, um produto novo para atender essas pessoas, você não tem nada mais do que uma hipótese. Então você imagina que existe um problema que as pessoas têm, né, que geram ali dores, necessidades. E você, com base nessa suposição de que aquilo é um problema, imagina uma solução, um produto, um aplicativo, uma plataforma, um site que resolve esse problema para as pessoas. Então, exemplo, né? Então a gente imaginava que as pessoas tinham dificuldade de se locomover, né, nos grandes centros urbanos, né, apesar de já existir o metrô, o trem, né, o ônibus, mas as pessoas ainda tinham necessidades não atendidas ali, né, relacionadas à mobilidade urbana. E alguém imaginou que criando uma aplicação, né, um aplicativo aí, eu poderia trazer pessoas dispostas a transportar pessoas, né, motoristas, com pessoas precisando se locomover com maior agilidade nos grandes centros urbanos. Com isso nasceram os aplicativos de mobilidade, aí o mais famoso aí é o Uber. Nesse sentido, né, é importante a gente lembrar que no primeiro momento a gente tem apenas hipóteses que serão validadas. E quem de fato valida essas hipóteses é o mercado, são os clientes, são as pessoas. Então as metodologias de inovação elas vêm nos ajudar a entender se de fato o problema que nós imaginamos que seja um problema, se as pessoas têm essa dor de mobilidade, de fato existe. E se o produto que nós estamos pretendendo oferecer para essas pessoas, de fato entrega o valor que nós imaginamos. E como nós fazemos isso? Né? Então a gente tem aí na literatura ferramentas e metodologias como o Design Thinking, o Lean Startup, o Business Model Canvas, que vão nos ajudar a entender se de fato o problema existe, se de fato a nossa solução entrega valor. Quanto mais você exaustivamente validar o seu conceito de problema, o seu conceito de valor, maiores são as chances de sucesso do seu negócio. Vou dar um outro exemplo para vocês. O Dropbox, né, uma plataforma aí de cloud para a gente arquivar nossos documentos na web, ela nasceu com a validação de um protótipo. E aí, já entrando numa metodologia, a gente tem aí o MVP, o protótipo mínimo viável, né, uma possibilidade da gente validar tanto o problema quanto a solução que nós estamos propondo através de um teste. No caso do Dropbox, né, a dor ali, o problema identificado, é que as pessoas tinham arquivos digitais, eletrônicos, né, em mais de um aparelho, né, mais de um device, né? Tinha no celular, tinha no computador, tinha em outro computador. E seria interessante, né, naquela época, que as pessoas pudessem armazenar seus documentos, né, seus arquivos digitais, num único lugar de fácil acesso. E assim foi caracterizado o problema que a Dropbox pretendia resolver. Para solucionar esse problema, eles criaram então uma pasta aí, né, um drive, né, hoje muito comum, uma pasta para que as pessoas pudessem armazenar os seus dados, né, os seus arquivos digitais. Mas o Dropbox não saiu desenvolvendo a sua solução. Ela partiu da premissa que era necessário validar se aquilo de fato entregava valor para as pessoas. E assim ela o fez. Ela criou um vídeo num site explicando como seria essa solução.
como seria essa entrega de valor. E ao fazer isso, ela deixou ali a possibilidade das pessoas se cadastrarem numa lista de pessoas interessadas nessa possibilidade. Bom, esse site aí, né, ele teve uma ampla divulgação ali pelas pessoas que se interessaram pelo produto, que se cadastraram nessa lista como potenciais interessados nesse produto. Então, essa é a melhor validação que a gente pode ter, que são pessoas já de antemão, antes que você tenha de fato ali o produto ali a oferecer, já estão interessados, já querem consumir, já querem adquirir o seu produto, já querem usar o seu produto, o seu serviço. E obviamente, a partir daí, você tem muito mais assertividade, muito mais também motivação para alocar recursos, empenho, esforço para fazer com que aquele produto aconteça. Então, é muito importante a gente aplicar essas metodologias para que a gente possa, de fato, identificar se os problemas que nós imaginamos que são problemas das pessoas, eles existem. Se de fato as soluções que nós estamos desenhando, que a gente pretende oferecer para essas pessoas, entregam o valor que nós imaginamos. Quanto mais você testar, mais chances de sucesso você terá. Tem um professor em Stanford, o professor Steve Blank, que ele coloca lá no seu livro uma expressão que ao pé da letra significa vá para a rua. Né? E esse vá para a rua significa vá a campo, né? Vá pesquisar, converse com potenciais clientes, converse com, se a solução é para atender empresas, visite empresas, converse com essas pessoas que decidem nas empresas, que estão nas empresas, para entender se de fato aquele problema é um problema, para entender se essa solução que você está propondo de fato é uma solução. Quando você faz isso, aumenta muito as suas chances de sucesso. E faça isso várias vezes. Vá a campo, coleta dados, senta com a sua equipe, melhore o seu produto, aprenda. Né? Hoje, a nossa obsessão tem que ser por entender o cliente, mas ainda mais importante, nossa obsessão é para aprender constantemente, para melhorar constantemente. Então, você vai a campo, coleta dados, melhora o seu MVP, vai a campo de novo, coleta dados, melhora o seu MVP. Outra coisa muito importante que eu tenho observado em alguns produtos que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, no seu desenvolvimento, é que a análise qualitativa é muito importante. Né? A gente tem hoje, né, uma capacidade de coletar dados, de armazenar dados, principalmente em produtos digitais, muito grande. Mas a análise qualitativa é muito importante também. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, você fez um forms, um questionário e distribuiu. Bom, primeiro que todo mundo tem uma vida bastante corrida, então aquelas pessoas que vão dedicar um tempo ali para responder aquele forms, aquele questionário, já são pessoas que, né, que têm um apreço por você, né, que vão dedicar um tempo ali para responder aquele questionário, né, na área acadêmica, às vezes é um TCC, então a pessoa quer prestigiar também. E vão responder aquilo de uma forma mais rápida ali, né? Dando uma olhadinha e tudo mais, e você vai ter um retrato de números, né? O que é importante também. Mas quando você vai a campo e de fato conversa com as pessoas, por exemplo, né? Numa entrevista, com uma metodologia mais observativa, uma interação maior, você vai capturar emoções. Observando, você vai identificar comportamentos, e isso daí te traz uma visão também bastante profunda. Por exemplo, uma coisa é eu apresentar um MVP e falar, olha, você gostou? E a pessoa fala, gostei, sim. Outra coisa é eu perguntar, olha, você acha que esse MVP aqui resolveria o problema? E a pessoa fala, nossa, demais, isso aí que eu preciso, quando é que você vai começar a vender? Eu quero colocar meu nome na lista, eu quero me cadastrar, para assim que isso estiver funcionando eu poder usar também. Percebe? É um sim ou um sim muito mais profundidade, com muito mais relevância. E isso a gente só captura indo a campo, né? Então, acho que a análise qualitativa ela é sempre fundamental para que você possa, de fato, compreender com profundidade se você está entregando valor para as pessoas. Então, a gente tem essas metodologias para nos ajudar e isso aumenta e muito as chances de sucesso da sua empresa, dos produtos que você está criando para a sua empresa, dos serviços que você está criando para a sua empresa. Teste, aprenda rápido, observe, colete dados,
interprete, analise e melhore continuamente seus produtos e serviços. Espero que essa dica tenha sido útil e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais!